Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e nós já estamos quase fechando as cartas às sete igrejas. Hoje é a sexta igreja. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que a gente possa entender com bastante detalhe esta carta a esta nova igreja. Esta igreja é Filadélfia. Então, nós já fizemos quase que a volta inteirinha, né? Vimos Éfeso, Esmirna e Pérgamo, perto na zona marítima, na zona mais próxima ao oceano, e depois mais para dentro, Tiatira, Sardes, e agora nós vamos ver Filadélfia. Filadélfia, dizem os historiadores, foi fundada por Átalo II. Átalo era sucessor de Eumênes II também. Este Eumênes foi rei de Pérgamo, ele fundou Pérgamo. E aí o que acontece é que Átalo e Eumênes eram irmãos e, portanto, ele recebe este apelido de Filadelfos. Filho, amor, Adelfos, irmão. Ou seja, nós estamos falando de Filadélfia, que significa amor fraternal, amor entre irmãos. Nesta igreja, os cristãos eram perseguidos pelos judeus e aqui também eles são chamados de sinagoga de Satanás. Olha o problema, olha o nível da perseguição que eles estavam sofrendo. Dizem os historiadores que os martirizados chegaram a um número de 11 pessoas que sofreram martírio porque não negaram a fé em Jesus. E eles foram martirizados junto com Policarpo, que nós vimos lá na cidade, na igreja de Esmirna. O deus daquela região era Baco, também chamado de Dionísio. Alguns historiadores contam que essa igreja tinha um certo poder aquisitivo e que ela sofreu um terremoto, teve que ser refeita, né? O terremoto aconteceu em 17 depois de Cristo, ou seja, Cristo ainda estava vivo, ele não havia morrido ainda, não havia sido criada igreja nem nada, né? E esse terremoto fez alguma destruição na cidade, ela teve que ser reconstruída em parte. Jesus a elogia, sim, na carta há elogios a esta cidade. Eles eram poucos, a comunidade não era grande, porque a cidade também não era grande, então não havia ali uma grande igreja, uma grande congregação. Mas estes membros eram perseverantes. Eles não eram muito fortes, mas eles não negaram o nome de Jesus. Eles não abandonaram o caminho, eles guardaram as mensagens de Jesus. Eles eram fiéis e perseverantes, insistentes na fé. Em relação à reclamação, nós não encontramos nenhuma reclamação aqui. É uma das poucas igrejas em que não há reclamação, em que não há um ponto negativo a ser levado em consideração. Aqui a mensagem que se dá a essa igreja é que uma porta seria aberta para esta igreja. E se esta porta fosse aberta por Deus, ninguém poderia fechar. Eventualmente, esta porta seria uma porta de pregação, seria uma porta de bênçãos. Nós não temos ideia a que se refere essa porta. De qualquer maneira, nós sabemos que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Jesus estaria agora agindo sobre esta sinagoga de Satanás, ou seja, estas pessoas que perseguiam esta pequena comunidade seriam tocadas por Deus.
estes falsos judeus, esta sinagoga de Satanás, deveriam adorar prostrados, elas deveriam se ajoelhar, se humilhar diante da comunidade, porque Jesus amava esta comunidade. Jesus era tomado de amor por Filadélfia, por esse amor fraternal. E ele, portanto, faria a sua vingança, a sua retribuição pela perseguição que esses irmãos estavam sofrendo. Olha a palavra final aqui. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. O que é essa coluna? Essa coluna é sustentação. Então, as pessoas que vencem são pessoas de sustentação do reino, do templo de Deus, da igreja de Deus. E olha o que mais é dito aqui. Sobre ele, sobre esse quem vencer, escreverei o nome do meu Deus, porque ele então pertencerá a Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ou seja, aqueles que serão colunas, aqueles que serão baluartes, aqueles que sustentarão o templo de Deus, terão escritos sobre eles o nome de Deus, o nome de Jesus e o nome da nova Jerusalém. Portanto, pertenceremos a Deus e a esta nova cidade, uma cidade celeste. Amém, amados? Bons estudos.